Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, nós vamos ver agora a relação momento-curvatura, que é o que a gente vai começar de fato a ter alguma consideração de cálculo, tá? A gente vai começar a ver isso agora. Então, antes disso aqui, vou só dar uma recapitulada. O que a gente viu? Nós vimos aqui, ó, basicamente, que é importante a definição em vigas devido ao deslocamento excessivo, que pode provocar problema na nossa obra, né? Vimos que esse deslocamento vertical do eixo da minha barra é chamado de linha elástica, tá? Vimos também que ela tem uma relação com o momento vetor, primeiramente porque essa deformação é provocada em sua maior parcela justamente pelo momento vetor. Outra relação em relação ao momento vetor é que os sinais do momento vetor influenciam. Quando eu tenho um momento vetor positivo, a concavidade do nosso diagrama é para cima, e momento vetor negativo, a concavidade do nosso diagrama de linha elástica é para baixo, tá? Vimos também que eu tenho condições de contorno que são junto aos apoios, tá? Eu tenho algumas características conhecidas, tá? E temos condições de continuidade, que é a continuidade entre as funções em alguns pontos específicos, tá? Adicionalmente, vimos aí um caso exemplo, né, em que eu tenho os pontos de inflexão e os pontos de deslocamento vertical máximo. E nesse ponto de deslocamento vertical máximo, nesse caso aqui, ó, eu tenho rotação zero, tá? Tanto para a esquerda como para a direita. E vimos também que para cada trecho em que eu tiver um momento fletor diferente, uma função de momento fletor diferente, eu vou ter uma função de deslocamento vertical diferente e uma função de rotação diferente também, tá? Então, se eu tiver 15 funções de momento, eu vou ter 15 desse também, tá? E aí, claro, eu tenho a continuidade entre as funções, assim como eu tenho no momento fletor. Um outro exemplo que a gente viu também sobre esses pontos, tá? E agora, feita essa introdução aí, parte conceitual, nós vamos ver a formulação para a gente encontrar essas funções, tanto do deslocamento como da rotação, tá? Primeiramente, a gente vai precisar encontrar uma relação entre o momento vetor, tá? E essa curvatura, tá? Essa curvatura da viga, que pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, tá? Essa relação a gente chama de relação momento-curvatura. Então vamos imaginar uma viga com um carregamento aí qualquer, tá? Em cima dela, com apoios do segundo e primeiro grau, tá? Em que eu tenho os eixos ao longo do meu eixo da viga, é o eixo X, como a gente já vem adotando na disciplina, tá? Saindo do plano aqui, ó, saindo da tela, eu vou ter o plano Z, e aqui para cima eu vou ter o plano Y, ou aqui chamado de V, tá? Por que foi chamado de V? Simplesmente por causa da nossa convenção lá atrás, que nós chamamos o deslocamento vertical aqui, ó, de V, tá? Então, foi convencionado aqui que o eixo Y é igual ao eixo V, tá? Simplesmente isso, mas é só nomenclatura, nada muito difícil. Pois bem, essa viga tem um comprimento X. Se a gente pegar um elemento diferencialzinho aqui, ó, um elemento diferencial dessa minha superfície, ou seja, uma largura dx, distante do apoio a uma distância x, esse meu diagrama aqui, ó, da linha elástica, nesse ponto considerado, ele vai ter uma rotação, tá? Θ, tá? Tangente esse ponto, tá? Tangente esse ponto, a gente vai ter uma rotação θ, e vai ter também um deslocamento vertical, né? V, tá? Agora, analisando esse nosso pontinho diferencial, esse nosso dxzinho aqui, ó, eu ampliei ele e ele está aqui, ó, tá? Antes da deformação, o que eu tenho? Eu tenho a largura dele é a largura dx, tá? A largura dx. Em qualquer ponto que eu seccionar aqui, ó, passar uma linha, por exemplo, esse pontozinho aqui, ó, esse comprimento aqui que eu chamei de ds, ele tem o mesmo comprimento do dx, tá? ds igual a dx.
Por quê? Porque essa é a superfície, tá? Da deformação a uma distância y da linha do CG, qualquer ponto que eu considerar aqui, ele tem a mesma largura, tá? E esse ponto aqui, ó, ele coincide com o CG, tá? Ou, perdão, com o CG não, coincide com a linha neutra, tá? A linha neutra do meu elemento, tá? Porque a gente sabe que a gente vai ter lá, ó, quando a gente deforma isso aqui, ó, nós vamos ter tração na parte de baixo, tá? E compressão na parte de cima. Tá? Então, isso a gente já viu, né? Então a gente vai ter tensões de compressão e tensões de tração, considerando aqui a superfície da seção transversal, tá? Então, esse ponto aqui é a nossa linha neutra, tá? Então, lá no ponto da linha neutra eu não tenho nem compressão nem tração, tá? Compressão nem tração. Então, isso aqui antes da deformação. Quando ele deforma, ou seja, quando ele chega nesse estágio, o que eu vejo? Na parte mais inferior da seção transversal, eu tenho um alongamento, tá? Eu tenho um alongamento aqui, ó. E na parte mais superior da seção transversal, para esse caso aqui que a viga deforma para baixo, eu tenho um encurtamento, tá? Então, essa medida aqui é menor que essa, tá? E aqui, junto à minha linha neutra, tá? Junto à linha neutra, o comprimento permanece o mesmo. Ele nem alonga nem encurta. Então, o comprimento permanece como sendo dx, tá? Porém, aquele pontozinho que a gente considerou lá, chamado de ds, a uma distância y, ele não tem mais o mesmo comprimento. Ele mudou. Pouca coisa, mas mudou, tá? Então, ele já tem um comprimento ds', porque ele já ficou um pouco mais curto, tá? Do que o comprimento dx. O comprimento dx permanece igual, mas o comprimento ds ele encurtou, ele diminuiu o seu tamanho. Tá? E a distância y permanece o mesmo, tá? E aqui eu tenho os momentos vetores aplicados conforme o sentido que a gente já convencionou, tá? Então, traço na parte de baixo e comprime a parte de cima o nosso momento, tá? Então, se a gente pegar essa minha linha elástica, essa linha elástica ela vai ter uma curvatura e ela vai ter muito distante, né? Porque essa curvatura aqui ela é muito aberta, ela vai ter um raio, tá? Um raio através do qual aqui essa linha, essa curva vai fechar um círculo, tá? Então esse raio aqui é o que nós chamamos de ρ, tá? Em relação a essa curvatura da linha elástica. Então está aqui nessa nossa figura expandida. Lá do ponto do centro teórico, né, evidentemente centro teórico da circunferência dessa curvatura, eu vou ter um ponto zero linha, tá? Zero linha no centro desse círculo. Tá? Do centro desse círculo, dessa circunferência, até o ponto que eu estou considerando a minha linha elástica, ou seja, a linha neutra, que é a linha elástica, ela sempre é em relação à linha neutra. Tá? Esse ponto aqui é o nosso ρ. Então, o ρ vai daqui, tá? Até o centro teórico dessa circunferência teórica. Tá? E se eu tenho um círculo e eu tenho uma fatia desse círculo aqui, ó, uma fatiazinha, uma fatia dx, eu tenho um ângulozinho dessa fatia, um ângulo dessa rotação. Tá? Esse ângulozinho é um delta θ. Por que delta θ? Por que delta θ? Porque é um elemento diferencial e a rotação aqui é θ. Então, é elemento diferencial θ, tá? Delta θ. Pois bem, apresentado esse cara aqui, a gente vai analisar ele agora, tá? Para a gente tentar estabelecer as relações existentes entre o ρ, tá? E essa curvatura, tá? E o momento vetor, tá? Que está atuando aqui. Analisando isso aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que essa viga deformou de compressão em relação ao comprimento original. Então, nessa superfíciezinha aqui, ó, que originalmente era o ds, e virou ds', ela encurtou em relação ao dx. Eu quero saber quanto que é essa deformação. Tá?
Lá pela equação da deformação, como é que a gente faz? Tá aqui, ó, um limite, né? Mas basicamente é o comprimento pós-deformado menos o comprimento original, ou seja, aqui, ó, o comprimento pós-deformado menos o comprimento original dividido pelo comprimento original. Isso aqui é a nossa deformação, tá? Vamos lembrar lá das aulas iniciais. Tá? Esse aqui é a nossa deformação. Matematicamente, isso aqui é um limite, né? Um limite em que eu tenho o delta tendendo a zero, ou seja, isso aqui é muito curtinho. Tá? Pois bem, quanto que vale o delta S linha? Delta S linha. Delta S linha, se a gente aplicar tangente, tá? Ele vai valer o ρ, tá? Rho não, essa distância aqui, tá? Essa distância, vezes o ângulo da abertura, tá? Porque esse ângulozinho aqui, ó, ele é muito pequeno e a gente já viu também que tangente de um ângulo θ irradiando, se esse ângulo for muito pequeno, ele é numericamente igual a ρ. A gente não precisa colocar a tangente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos demonstrar novamente. Eu tenho, por exemplo, tangente, tem que botar em radianos, né? Aqui mod 3, aqui, shift mod radiano 4, aqui, radiano 4. Pronto, em radianos. Então, tangente de um número radiano muito pequeno, vamos botar 0,001, tá? É a mesma coisa que o próprio 1, ou seja, 1 vezes 10 a menos 4, dá 0,0001, tá? Dá uma pequena diferença, mas a diferença é muito gigante, assim, muito pequena frente ao valor, tá? Então, tangente de um ângulo radiano muito pequeno é o próprio ângulo radiano, tá? Então, aqui como a gente está falando de deformações muito pequenas, tá? Deformações muito pequenas, eu posso aproximar isso aqui dessa medida. Então, aqui o que a gente tem? Tem um triângulo, tá? Então, tangente do ângulo ia ser o cateto oposto, né? Seria essa medida, dividido pelo cateto adjacente, que é o ρ. Tangente de θ é o cateto adjacente, que é o próprio ds, dividido por esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui. Quanto que vale esse comprimento? Daqui até aqui. Ora, ele é muito fácil, né? É o ρ, que é essa medida, aqui, menos o y. Então, é o ρ menos o y. Tá? É o cateto adjacente. Então, ds linha, né? Então, se a gente considera que a tangente de θ é o próprio θ, tá? Eu posso isolar o ds, posso concluir que o ds' é igual ao próprio θ vezes essa parcela aqui, ó, ρ vezes não, menos y. Tá? Então, o ds' é esse aqui. Tá? Aí, claro, esse nosso rhozinho aqui, ele é um elemento diferencial. Então, nós estamos falando aqui, ó, de Δρ, tá? Δρ. Então, o ds' é o Δρ, um elemento diferencialzinho, vezes essa distância daqui até aqui, que é o ρ menos o y. Tá? Pois bem, então o ds', que é o comprimento pós a deformação, é esse cara. Tá? E quanto que é o ds? Ou seja, o comprimento original. O comprimento original é o próprio dx, tá? Eles têm a mesma medida. Tá? A mesma medida. E como é que eu calculo o dx? Seguindo esse mesmo passo a passo, ele vai dar o valor do dx como sendo essa medida, daqui até o eixo, que é o ρ nesse caso, vezes o ângulo aqui, porque ele se aproxima igual a gente comentou aqui. Então, delta ρ. Delta ρ não, delta θ. Né? Então, o nosso ds, com o comprimento original, ele é igual ao dx, que é igual ao ρ
diferencial θ. Então, se jogar nessa equaçãozinha aqui, ó, o valor do ΔS e o valor do ΔS', tá? ΔS' e ΔS, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse cara aqui é o ΔS', então, ρ menos y, Δθ. Ρ menos y, Δθ. Menos esse cara aqui é o ds original, que é a mesma coisa que o dx, que vale ρ Δθ, ou Δθ. E aqui também, tá? Então, se a gente fizer aqui as equações, né, página analítica aqui, resolvendo, aqui a gente vai ter Δθ vezes ρ positivo, e aqui eu tenho Δθ vezes ρ negativo. Então, vai cortar aqui esse cara com esse e esse, né? E aqui a outra distributiva vai ficar Δθ vezes y, tá? E aqui embaixo eu tenho um Δθ vezes ρ. Então, vai ficar Δθ y, Δθ ρ. Corto o Δθ de cima, um Δθ de baixo, vai ficar y sobre ρ negativo, tá? Então, a nossa deformação, a gente já viu essa cara, nossa deformação específica aqui, é o menos y, tá? Sobre o raio teórico, tá? Que é o ρ, nesse caso, tá? Então, toda essa continha a gente chegou nesse cara aqui, a gente já tinha feito essa conta lá atrás, nas sequências anteriores, inclusive quando a gente fez aí a equação do momento fletor, né? O momento fletor lá, das tensões do momento fletor. Tensão do momento fletor era o m vezes o y, tá? M vezes o y sobre o i, né? Então, essa equação a gente fez esse mesmo princípio aqui, tá? Então, só recapitulando. Então, está aqui a nossa função. Tensão é o mz vezes o y sobre o iz, né? Você está analisando em relação ao eixo z, que é o eixo que sai do plano aqui, né? O eixo que sai do plano aqui. O sinal negativo advém do fato de a gente utilizar o sistema cartesiano lá, né? A gente tinha um momento entrando ou positivo ou negativo, e o y entrando ou positivo ou negativo, tá? E o iz sempre vai ser positivo. Então, para ter aquele jogo de sinais, eu considerar tração positivo e compressão negativo, esse sinalzinho aparecia, tá? Então, só relembrar lá atrás. Então, tensão normal é o momento vezes o y dividido pelo momento de inércia. Considerando que nós estamos trabalhando no regime elástico, ou seja, a lei de Hooke é aplicável, o que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke diz que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica do elemento, né? Deformação do elemento. Então, substituindo aqui o sigma por esse cara, a gente vai ter isso aqui. Módulo de elasticidade, deformação, mz, iz vezes y. Ora, esse cara aqui, nós acabamos de descobrir ele aqui analiticamente, fazendo essas continhas aí tranquilo. Então, substituindo ele, nós vamos ter aqui, ó, menos e, no caso do menos do deformação específica, y sobre ρ. Y sobre ρ igual a mesma coisa do outro lado, permaneceu. Então, eu posso agora passar o y para o outro lado, tá? Dividindo, então vai ficar y na parte de cima e y na parte de baixo. Então, eles vão cortar esse com esse, vai passar dividindo. O módulo de elasticidade, que está multiplicando, ele vai passar dividindo também, ele vai ficar aqui embaixo. Tá? Então, vai ficar o quê? 1 sobre ρ, mz sobre e, que é o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, essa equação é o que nós chamamos de relação momento-curvatura. Que aqui eu tenho uma relação do momento, módulo de elasticidade e momento de inércia. Isso aqui é o oposto do raio, tá? 1 sobre o raio é o que nós chamamos de curvatura, tá? É o oposto do raio. Então, tá aí a relação para vocês. 1 sobre ρ é a curvatura. Isso aqui é a relação momento fletor, módulo de inércia e momento de inércia, tá? O ρ é o raio de curvatura, m, momento fletor, o e, módulo de elasticidade e o i, momento de inércia em relação ao eixo negro, tá? Algumas observações. Essa formulação é válida somente se o material for homogêneo, se tiver o mesmo material ao longo da seção, tá? E se ele se comportar de maneira elástica linear, tá? Já comentou. O produto E vezes I
a gente chama de rigidez da fricção, tá? A nomenclatura. Rigidez da fricção é o EI, porque é uma propriedade do material e uma propriedade da seção transversal, tá? E sempre tomará o resultado positivo, porque o modo de elasticidade sempre é positivo, evidentemente, e o momento de inércia sempre vai ser positivo, tá? Porque na equação ele vai ser multiplicado sempre a quarta, né? Relembrar. Então, se o E é positivo, o I é positivo, o nosso ρ, tá? Ele vai tomar o sinal positivo ou negativo em função do momento, tá? Que o momento sim pode ser positivo ou negativo. Então, se o momento fletor é positivo, o ρ prolonga-se para cima da viga, ou seja, na direção positiva de Y. Já tem uma figura para você ver. Quando o momento é negativo, o ρ, ou seja, o raio, se prolonga para baixo da viga, na direção negativa de Y. Tá? Então é isso aqui. Ó. Quando o momento é positivo, o ρ está para cima, o raio está para cima. Tá? E quando o momento é negativo, o raio está para baixo, ou seja, o ρ é negativo, assim como o momento fletor. Tá? Isso vai entrando de comum acordo com o que a gente comentou. Tá? Quando eu tenho um momento fletor positivo, a concavidade da nossa curvatura é para cima. Quando a gente tem um momento fletor negativo, a concavidade da nossa curvatura é para baixo. Tá? Pois bem, dando continuidade aí, agora a gente vai descobrir a função da inclinação e do deslocamento por meio de uma integral. Tá? Pessoal, só dando uma pausazinha aqui. Vou até pausar aqui.